Olá, caríssimos alunos. Eu sou Cláudio José, professor de Química do curso Livia Química da cidade de São Dumont. Hoje nós estaremos aqui fazendo uma revisão dos principais conteúdos de Química que caem nas provas. Vou estar falando com vocês, sobre os exercícios e dando algumas dicas. Se vocês me perguntarem o que é mais importante, quais são os principais conteúdos do PISM-2 de Química? Nós vamos elencar aqui, as reações químicas, com balanceamento, os cálculos químicos, principalmente os cálculos aí de quantidade de matéria, tá? O estudo das soluções, gráficos de solubilidade, concentração de soluções, diluição, o estudo dos gases, a parte de termoquímica e finalizando nós vamos ter aí a parte de química orgânica, introdução à química orgânica. Então nós vamos iniciar aí falando um pouquinho sobre as reações químicas. Tá? Então vamos lembrar que uma reação química ela vai ser representada para nós através de uma equação química, Como que a gente representa uma equação química? Uma equação química nós vamos ter os reagentes que vão ser separados por uma seta formando os produtos, tá? Então as substâncias iniciais são os reagentes, e as substâncias finais, no caso, nós temos reagentes que vão reagir formando os produtos. Algumas leis vão direcionar aí o cálculo, e o balanceamento das reações químicas aí. Nós vamos ter como bases principais aí, as leis da conservação da massa, a lei de Lavoisier, que fala que na conservação da massa, a soma da massa dos reagentes vai ser sempre igual à soma da massa dos produtos. Isso, logicamente, no sistema fechado, A lei das proporções constantes, que é a lei de Proust, vamos trabalhar com uma proporção, O que é proporção na matemática, A proporção é uma igualdade entre duas razões, E a lei das proporções múltiplas, que é a lei de Dalton aí. Então vocês têm que conhecer bem essas leis para a gente poder estar fazendo aí a questão da estequiometria e do balanceamento das reações. Já na classificação das reações, vocês sabendo diferenciar, a posição dos reagentes, a gente vai conseguir classificar essas reações. Então, eu destaco para vocês aí, as reações de adição ou síntese, Vamos falar que as reações de adição ou síntese são aquelas que vão ter um único produto. As reações de síntese ou adição. Vou destacar também as reações de análise ou decomposição. Aí já vai ser o contrário, Vão ser as reações que vão ter um único reagente, que está antes da seta, que vai se decompor formando produto ou produtos, tá? Vamos ter aí a reação chamada de deslocamento ou simples troca, A gente fala que é uma reação de 2 por 2, dois reagentes formando dois produtos, e sendo que um desses reagentes e um desses produtos tem que ser uma substância simples, Não sei se vocês se lembram, uma substância simples é aquela formada por um único elemento químico, E as reações de dupla troca, no caso, as reações de dupla troca, Também eu falo que na proporção de 2 para 2, são dois reagentes formando dois produtos, sendo que todos vão ser substâncias compostas, tá? Como exemplo aqui, eu vou colocar algumas para vocês aqui, ó. Por exemplo, ó, o magnésio, ó. O magnésio reagindo com o oxigênio, ó, nós vamos formar o óxido de magnésio, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho dois reagentes e tenho um único produto, ó. Se eu tenho um único produto, eu vou ter uma reação de síntese ou adição. Tranquilo? Ó, vamos pegar aqui, ó, a decomposição do carbonato de cálcio, CaCO3, ó. Carbonato de cálcio vai se decompor em gás carbônico e óxido de cálcio, ó. Então, quando eu olho aqui, ó, o que eu estou vendo agora? Eu tenho um único reagente e dois produtos. Se eu tenho um único reagente, eu já estou tendo uma reação de análise ou decomposição. Tranquilo? Outra reação aqui, ó. A gente vai ter ferro reagindo com ácido fluorídrico, tá? Formando
cloreto de ferro e gás de hidrogênio. Ó, o que vocês observam aqui? Ó? 2 reagentes e 2 produtos, né? Vocês observarem, ó, aqui eu tenho uma substância simples, o ferro, aqui eu tenho o gás de hidrogênio, também uma substância simples, então aqui eu tenho uma reação chamada de deslocamento ou simples troca, né? Aqui foi na questão da reatividade, né? O ferro foi mais reativo que o hidrogênio, então ele deslocou. Vamos colocar mais uma reação aqui, colocar uma reação aqui de dupla troca, né? Ó. O ácido clorídrico reagindo com o hidróxido de sódio, também chamada reação de neutralização, né? Nós vamos formar o cloreto de sódio e água. Tá vendo, ó? 2 reagentes e 2 produtos. Então aqui todos são o quê? Substâncias compostas. Tranquilo, então, nessa classificação das reações? Coloquei mais um slide aqui para a gente lembrar de algumas outras reações também, ó. Nós vamos ter reações, né, de precipitação. Reações de precipitação são reações que vão formar, né, um sólido, né, um precipitado, né? As reações de neutralização, que é a famosa reação de ácido-base, né? Neutralização ácido-base ou base e ácido vão formar sal e água, né? Reações de combustão, que são super importantes aí, né? A gente vai ter combustão, né? O que é combustão? A gente tem um combustível em presença de um comburente, né? Geralmente o gás ou oxigênio. Nós vamos ter a combustão completa e a combustão incompleta, tá? Então, a combustão completa, no caso aqui, ó, né? É aquela que vai formar gás carbônico e água. E uma combustão incompleta já vai formar, né? Monóxido de carbono ou somente o carbono como fuligem aí. Tá bom? Então, essas aí são as principais reações químicas aí. Não esquecendo também, sempre que aparecer questões de reações, sempre precisa observar se a equação ela está o quê? Balanceada. É muito importante isso aí. O exercício do PISM aqui, ó. Uma das consequências da chuva ácida é a acidificação de solos, né? Porém, alguns tipos de solos conseguem neutralizar parcialmente os efeitos da chuva por conterem naturalmente carbonato de cálcio, no caso é o calcário, e o óxido de cálcio, que é a cal. Solos que não têm a presença do calcário são mais suscetíveis à acidificação e necessitam que se faça a adição de cal, tá? Então, teoricamente, é uma reação ácido-base, né? No solo, a cal reage com a água, formando uma base, ó, que auxiliará na neutralização dos cátions, íons, no caso, cátion e hidrogênio. Assinar a alternativa que mostra a equação química balanceada que representa a reação entre cal e água. Então, vocês viram que está enunciado aqui, né, ó, o cal, no caso aqui, né, o óxido de cálcio, tá? Só que não foi dado, no caso, a fórmula dele aqui, ó, tá? Formando, no caso aqui, tem o calcário. Então, é uma reação entre o óxido de cálcio e a água, tá, ó? Então, o óxido de cálcio, teriam que lembrar da nomenclatura, o óxido de cálcio é CaO. A gente tem aqui letra A e letra B. E reagindo com água normal aqui, ó, H2O. Se falou que é uma reação de neutralização, vai formar teoricamente o quê? Uma base, ó. Então, a resposta correta seria essa primeira aqui, ó. Então, o óxido de cálcio, tá? Só de curiosidade, na classificação dos óxidos, a gente fala que é um óxido básico, porque ele é formado por um metal alcalino terroso, reagindo com água, vai formar uma base aqui. Tranquilo? Um outro exercício de reações aqui, ó, do PISM de 2020, ó. O óxido de chumbo 2, ó, PbO, é um óxido tipicamente é um fótero, a gente fala fótero, né, caráter anfótero, que não é nem oxiácido, nem óxido básico, tá? Considere as equações balanceadas 1 e 2 das reações de óxido de chumbo com o ácido clorídrico e uma base. Então, a gente tem a primeira aqui, ó, né, que é o óxido de chumbo reagindo com o ácido clorídrico, tá? E a segunda é o óxido de chumbo reagindo com uma base aqui, o hidróxido de sódio. Então, ele quer saber quais são os produtos formados aqui, ó, X e Y aqui, ó. Então, na primeira aqui é bem tranquilo, né, ó. Vamos lembrar que o oxigênio é eletronegativo, o chumbo vai ser positivo, é a mesma coisa que o hidrogênio é positivo e o cloro é negativo, ó. Então, eu vou juntar cátion e ânion. Então, vamos ver as opções de resposta. Então, a gente ficaria ali, ó, juntando, né, o chumbo com 2 átomos de cloro aqui, ó, do balanceamento, ó, ficaria entre a letra C e D, o primeiro produto formado aqui, ó, X, ó. E voltando aqui o segundo, né, ó, PbO, né,
óxido de chumbo, e aqui o hidróxido de sódio, ó. Então, voltando aqui, a gente vai ver que a opção de resposta vai ser a letra D. Tá vendo? Então, são questões aqui que envolvem, além de conhecimento ácido base, questões também de classificação e balanceamento. Tá? Coloquei para vocês aqui, que está muito interessante, tem caído muito nas provas do PISM-2, questões relativas aí ao meio ambiente, né? Chuva ácida, né? Formação aí do gás ozônio. Então, coloquei para vocês, só para vocês lembrarem aí, né? Questões ambientais, tá? Tem caído muito aí nas provas do PISM-2 na parte de química. Então, por exemplo, aqui é a formação da chuva ácida, né? Ó, o gás carbônico, ó, entra em contato com água formando o ácido carbônico, ó. Um outro caso aqui, ó, da chuva ácida, né, vindo aqui, né, da queima de combustíveis fósseis, no caso aí da gasolina, do óleo diesel, ó, né, ó, o enxofre, ó, entrando em contato com o oxigênio, formando o óxido, né, o dióxido de enxofre, ó. Olha que interessante, o dióxido de enxofre vai entrar em contato com o oxigênio da atmosfera, vai formar um outro óxido, ó, o trióxido de enxofre, ó. E olha a chuva ácida aí, né, e esses dois óxidos aí entrando em contato com a água, lá em cima da atmosfera, vão formar esses dois óxidos, esses dois ácidos aqui. Seriam aí formadores da chuva ácida aí, ó, o H2SO3, que é o ácido sulfuroso, e o H2SO4, que é o ácido fúrico. Tá? Então sempre vale uma leitura, um estudo aí nessas reações de ácidos bases com os óxidos aí, nessa parte de nomenclatura e principalmente na parte aí de química ambiental. Tá? Olha uma questão interessante aqui do PISM de 2020, ó. Atualmente há muita discussão entre os governos, cientistas e cidadãos em relação a temas ambientais, ó, tais como aquecimento global, destruição da camada de ozônio e a chuva ácida. Neste contexto, assinar a alternativa, e que é a alternativa correta, ó. A decomposição do ozônio O3 em oxigênio é resultado da reação do ozônio com o nitrogênio. Está errado, a gente vai lembrar que, né, que a reação aqui de decomposição do ozônio aqui é justamente na formação do gás oxigênio com o oxigênio que é liberado, né, na atmosfera. Então, essa aqui está considerada errada, ó. O metano CH4 é formado pela oxidação da matéria orgânica presente nos aterros, né? Não é da oxidação, é da decomposição. Olha só como é que as palavras mudam né, na questão da química aí, ó. Então, estaria errado aqui, é da decomposição de matéria orgânica que a gente vai formar o gás metano aí, né? Letra C, ó, oxidação dos compostos contendo enxofre e nitrogênio presentes nos combustíveis fósseis, seguida pela sua com água na atmosfera, resulta na formação de ácidos orgânicos corrosivos. É a chuva ácida, né? Só que a chuva ácida, os ácidos não são ácidos orgânicos, são ácidos inorgânicos. A gente viu ali, né? O ácido fúrico, o ácido nitroso, o ácido nítrico, tá? Letra D, a redução de hidrocarbonetos dos motores de combustão resulta na formação de gás tóxico monóxido de carbono. Não é a redução, né? No caso aí, é o aumento. Então, como resposta aqui vai ser a letra E, né? Ó, as temperaturas elevadas encontradas nas regiões vulcânicas em conjunto com o oxigênio da atmosfera resultam na formação de óxidos de enxofre, né? Ó, então, do enxofre do vulcão, ó, presentes nas rochas. Então, eu marcaria como alternativa aí a letra D. Então, fica essa nossa dica aí, vocês têm, né, dando uma olhadinha nessas questões aí sobre química ambiental. Nossa segunda parte aqui é sobre cálculos químicos, tá? Além do balanceamento e estequiometria, os cálculos químicos aqui. Eu quero destacar para vocês aí, né, cálculo de massa atômica. A gente sabe que na prova do PISM vocês vão ter a tabelinha periódica lá no finalzinho da prova lá. Mas é importante destacar aqui que esse cálculo de massa atômica seria no caso de isótopos, tá? O que são isótopos? Vão ser átomos que têm o mesmo número atômico, né, no caso aqui, mas tem o número de massa, no caso aí, variável aí, tá? Então, a gente vai fazer aqui uma média aritmética ponderada para né, a gente poder calcular essa massa atômica desses isótopos aí, tá? Massa molecular, que é o número de mols aí, né, ou massa molecular, né, que é muito importante aí. A gente vai estar pegando a forma molecular e calculando a massa molecular, né? Já está pegando o número de átomos de cada elemento, multiplicando pela sua respectiva massa e somando e descobrindo esse valor aí, tá? É um cálculo que é muito cobrado lá. A constante de Avogadro, né, que é o número famoso, né, 6,02, que multiplica 10 elevado à 23ª potência. Essa constante de Avogadro aqui serve para a gente calcular aqui, ó, vou deixar aqui, ó, o número de átomos, né, que for um elemento químico,
ou o número de moléculas, né? No caso, se estiver falando de substâncias aí. Então, sempre que aparecer essa constante de Avogadro, aí vocês vão estar transformando aí. Lembrar que essa potência de base 10, realmente ela vai até o final aí. Não precisa se preocupar com ela não, tá? Massa molar também, né? É o cálculo do mesmo raciocínio de massa atômica, só que massa molar a gente vai estar falando na quantidade aí em mols por litro, tá? Então são os cálculos principais aí, massa atômica, massa molecular, constante de Avogadro e massa molar. Quantidade de matéria, que seria o número de mols, tá? Vocês vão lembrar, né? A gente fala número de mols é N, né? A gente fala que é o Mzinho sobre o Mzão, né? O Mzinho é a quantidade em gramas que vai ser dada à substância dividido pela sua massa molar. Então seria o número de mols aí. E o volume molar quando se tratar de gases, né? A gente vai falando sobre gases, a gente vai estar falando até mais na frente aí, né? Lembrar da CNTP, né? A CNTP são as condições normais de temperatura e pressão dos gases, né? Temperatura de 0 graus Celsius e a pressão de 1 atmosfera. Então, né, um mol de qualquer gás na CNTP vale 22,4 litros. Alguns livros, vou até deixar aí, até vem com 22,71 litros, tá? Alguns livros estão vindo, talvez por causa da pressão em Pascal aí. Tranquilo? Então, esses seriam os principais cálculos para vocês estarem dando uma olhadinha, estudando aí. Falar um pouquinho agora sobre soluções, né? Lembrar que uma solução é formada por soluto e por solvente. Como nós vamos diferenciar isso aí? Então, vamos lembrar que soluto, né, vai ser a espécie que vem em menor quantidade. E solvente é a espécie que vai dissolver o soluto, ela vem em maior quantidade. Então, vamos lembrar que, né, se eu somar a soma da massa, né, as massas do soluto e do solvente, eu vou ter a massa de uma solução, tá? E lembrando, gente, que, né, lembrar do PISM 1, uma solução é sempre o quê? Uma solução é sempre uma mistura homogênea. Não podemos esquecer isso não, tá? Então, nós vamos ter a classificação, no caso aí, quanto à natureza aí, das partículas, né, da dissolução do soluto no solvente, nós vamos ter classificação das soluções aí. Então, nós vamos ter soluções saturadas, soluções insaturadas e soluções supersaturadas. Como é que a gente vai estar classificando isso aí? É de acordo com o coeficiente de solubilidade, tá? Vou colocar aqui, ó, CS aqui, ó, coeficiente de solubilidade. O que seria o coeficiente de solubilidade? A gente vai estar fazendo o que ali? É a quantidade máxima permitida de soluto em gramas, tá? Dissolvida numa quantidade padrão de solvente, geralmente 1 litro, a uma dada temperatura. Então, esse coeficiente de solubilidade ele pode ser calculado, se for dados os valores para a gente, mas geralmente ele vem em formato, né, na informação como dados do exercício ou até no gráfico, né, solubilidade. E a partir daí a gente vai poder classificar as soluções, tá? Então, vamos guardar de cara que uma solução saturada vai ser aquela que tiver justamente o mesmo valor que o coeficiente de solubilidade, tá? Isso aí vai ser uma solução saturada. Uma solução insaturada vai ser aquela que vai ter já uma quantidade de soluto inferior à máxima permitida, ou abaixo da máxima permitida, tá? E uma solução supersaturada vai ser aquela que vai ter uma quantidade de soluto acima da máxima permitida, tá? Então, a partir que você tiver o coeficiente de solubilidade, você consegue classificar as soluções. Elas vão ser insaturadas, saturadas ou supersaturadas, tá? Uma outra coisa também que vocês vão ter que decorar também ou guardarem também aí é sobre as concentrações das soluções, né? As concentrações das soluções vão envolver o quê? Né, a massa, que pode estar em grama, quilograma, toneladas, né? O volume, que vai estar em centímetros cúbicos, mililitros ou litros, né? E o número de mols, que a gente já viu que é a quantidade de matéria. Então, vamos destacar aqui os principais cálculos, né? Ó, massa-volume, né? A gente vai ter a massa-volume, que no caso aí seria aí concentração comum, tá? Mol-volume, que já aí, no caso aí, é a concentração molar, tá? Massa por massa, no caso aí, que seria, no caso aí, o famoso título aí, a titulação, tá? Uma outra importante também, ppm, é muito cobrado nas provas do PISM aí, né? Partes por milhão, não esquecer de passar, né? Não passar a massa do soluto para miligramas e a massa da solução em quilogramas, né?
densidade já é menos cobrada, é a relação mol por massa, tá? Então, destaco principalmente para vocês aí, concentração comum, concentração molar e partes por milhão aí, como os principais cálculos aí das concentrações aí, das soluções aí. E para fechar essa parte de solução, vamos falar um pouquinho da diluição, né? O que é diluir? No caso, diluir é diminuir a concentração, né? Como é que a gente pode diminuir a concentração? No caso, a gente pode, né, dissolver um solvente, colocar um solvente, a gente vai diminuir a concentração e tornar a solução mais concentrada no caso aí, né? Então, a gente tem aquela formulazinha básica aqui, ó, tacar para vocês aqui. Vamos lembrar que na diluição, quando eu coloco geralmente um solvente, a minha concentração final ela vai ter que ser sempre o quê? Menor do que a minha concentração inicial, automaticamente. Mas o meu volume final vai ter que ser maior, né? Geralmente a gente usa como solvente mais a água aí. Então, se eu vou adicionar água, eu vou diminuir a concentração final e vou aumentar o volume final. Vai ter que ser maior, tá? Então, só caso aparecer uma questão, se caso te perguntar o volume de água adicionado, a gente vai ter que lembrar que vai ser o quê? Vou colocar para vocês aqui, ó, o volume final menos o volume inicial, tá? Não vamos esquecer isso não. Então, diluir é diminuir a concentração. Então, observem bem as unidades de medida, né? No caso, se tiver na unidade de medida, estiver em gramas por litro, está falando de concentração comum. Então, observem bem se a massa, então a gente vai ter que passar a massa, né, para gramas, o volume passar para litros. Ou então a minha concentração vai estar em mols por litro, ou então molar. Então, vocês observem bem aí as unidades de medida para vocês poderem fazer a conversão certinho dessas unidades aí. Tranquilo? Falar um pouquinho sobre gases, né? E vocês vão encontrar também esse tópico sobre gases também na parte de física também, né? Quando a gente fala de gás, nós vamos ter três variáveis aí dos gases aí, né? Quando a gente pega um cilindro de gás, por exemplo, aí, né? Nós vamos ter o quê, teoricamente, né? Nós vamos ter esse cilindro volume, né? Esse cilindro vai ter uma temperatura, né? E vamos ter uma pressão. Essa pressão vai ser medida por um manômetro, geralmente, aí. Então, nos gases, as três variáveis de estado são pressão, volume e temperatura. Vocês vão guardar isso aí, tá? Então, vamos prestar atenção aí, nós vamos ter aqui as transformações gasosas aí, né? Nós vamos ter as transformações gasosas. Nós vamos ter a transformação isotérmica, isobárica e isocórica, ou chamada de isovolumétrica, né? Vamos lembrar de iso lá do PISM 1, né? Isótopos, iso significa igual, né? Então, ó, isotérmica, iso, igual térmica, temperatura. Então, nós vamos ser transformações onde a temperatura vai ser constante. Então, a gente vai usar a fórmula, né? Pressão, volume iniciais tem que ser igual a pressão e volume finais, tá? Transformação isobárica. Bárica, vamos lembrar de barômetro, né? Eu falei com vocês manômetro, mas geralmente manômetro é para garrafa, né? Cilindro. Já para a gente medir aí, no caso aí, a pressão atmosférica, né, do ar, aí, a gente usa um aparelho chamado barômetro. Então, isobárica, iso igual bárica pressão. Então, a pressão inicial e as pressões iniciais e finais, elas vão se igualarem aí. Nós vamos usar essa expressão aqui, ó. Volume e temperatura iniciais tem que ser igual a volume e temperatura finais. Vou lembrar de falar com vocês aqui, não esquecer aqui, ó, de passar essa temperatura para escala absoluta ou Kelvin, né? Não vamos esquecer. Temperatura, no caso dos gases, tem que estar em Kelvin aí. Como é que a gente seria isso aí, né? Nós vamos pegar a quantidade de graus Celsius, ó, e vamos somar com 273. Eu vou deixar para vocês aqui, que a gente está passando para Kelvin aqui, tá? E por último aqui a transformação isocórica. A gente poderia falar isovolumétrica, fica mais fácil, né? Isovolumétrica ou isométrica. Aonde vai estar constante quem? O volume. Então vai estar variando quem? A pressão e a temperatura, né? Pressão e temperatura iniciais vão ser igual a pressão e temperatura finais. Nesses dois casos aqui, ó, a gente vai multiplicar cruzado. E lembrar onde estiver a temperatura, não esquecer de passar para Kelvin, tá? Aqui eu trouxe para vocês aqui a lei geral dos gases, tá? Essa fórmula aqui ela até vai ajudar vocês aqui até na questão das transformações gasosas, né?
Pela lei geral dos gases, ó, pressão, volume e temperatura iniciais tem que ser igual a pressão, volume e temperatura finais. Ó. Então, por essa fórmula aqui, a gente consegue também trabalhar com as transformações gasosas. E por último aqui, né, no caso aqui, pode aparecer como fórmula também, que cai muito já no PISM aqui, usar a equação de Clapeyron aqui, que a gente vai relacionar o quê? As três variáveis de estado, pressão, volume e temperatura, com o número de mols, tá? Então, a famosa equação de Clapeyron, né? PV, que é igual a nRT. Pressão vezes volume tem que ser igual a número de mols, vocês lembram, né? O N, né? Número de mols, ó, vou deixar de novo aqui, ó. Número de mols, que é um Mzinho sobre o Mzão, né? A constante dos gases, R é a constante universal dos gases. Vou deixar para vocês aqui, ó, se a minha pressão estiver em atm, vai valer 0,82, tá? Se a minha pressão estiver em milímetros de mercúrio, vai valer 62,3. E não esquecer da temperatura, ó. A gente passar essa temperatura para Kelvin, ó. Tomar sempre com 273. Então, vou dar uma dica para vocês. Se no enunciado do exercício lá do PISM aparecer já dados a constante universal dos gases, 0,082, com certeza já está falando de equação de Clapeyron aí, tá? E para finalizar os gases, vamos falar um pouquinho da questão da densidade dos gases, né? A gente sabe que a gente pode encontrar os gases aí na CNTP, que são as famosas condições normais de temperatura e pressão, ou em outras condições que não sejam essas, tá? Então, se o meu gás estiver, no caso, aí na CNTP, eu vou usar a fórmula geral na CNTP. Vai ser a massa molar dividido pelo volume. A gente sabe que densidade, ó, é a massa sobre o volume. No caso dos gases, a massa vai ser a massa molar desse gás dividido, no caso do volume aqui, vamos colocar o volume molar aqui seria 22,4 litros, tá? Não esquecer que a resposta vai estar em gramas por litro, tá? Agora, professor, e se não tiver na CNTP, estiver em outras condições, a gente vai usar essa fórmula que está aqui, ó, né, ó. Vou colocar ela do lado, vou aumentá-la aqui, ó. Então, densidade vai ser pressão vezes a massa dividido pela constante vezes a temperatura, tá? Então, vai ser uma nova pressão, que não vai ser na CNTP, e uma nova temperatura. Então, vai ficar, a densidade vai ser PM sobre RT. Então, aqui a gente vai resolver aqui em cima, como se fosse a gente resolver no numerador, vai multiplicar aqui embaixo, resolver o denominador e vai dividir e também descobrir a resposta em gramas por litro, tá? Isso se aparecer algum exercício aí falando sobre a densidade dos gases. Vou ser sincero para vocês, ultimamente, nos últimos períodos, não tem aparecido muito gás, pelo menos na parte de química, tá? Vocês dão uma olhadinha, talvez, na parte de física. Vamos entrar no nosso quarto tópico aqui, que é a parte de termoquímica, né? O que é termoquímica? Termoquímica, a gente fala que é temperatura na química. Só que a gente vai dizer que a termoquímica envolve a troca de calor no sistema, tá? Então, nós vamos chamar aí, esse calor, nós vamos chamar de entalpia, o calor aí, tá? Então, a gente vai entender que a gente vai ter uma troca de calor. Então, a gente vai ter, né, essa troca de calor, a temperatura pode aumentar, a temperatura pode diminuir, tá? Então, nós vamos ter aí chamada variação de entalpia, tá? O que vai ser essa entalpia aí? Essa variação de entalpia aí? Vai ser uma relação entre o calor final menos o calor inicial, tá? Na variação de entalpia aí. E a parte dela nós vamos conseguir, né, saber por qual a reação é endotérmica e exotérmica. Pessoal, como é que eu vou diferenciar então? Vamos entender então. Uma reação endotérmica, vocês anotam, uma reação endotérmica é aquela que absorve o calor do sistema. Então, para nós, a sensação vai ser de abaixamento da temperatura, tá? Uma reação endotérmica, a gente fala que ΔH vai ser, a variação de entropia vai ser positivo. O calor dos produtos é maior do que o calor dos reagentes. Já numa reação exotérmica é o contrário, é aquela que libera o calor para o sistema, né? Então, a gente está sentindo frio, por exemplo, a gente chegou perto de uma fogueira, aquele calor está sendo liberado, a gente vai sentir aquele calor. Então, o calor do reagente é maior do que o calor do produto. Nós vamos ter aí uma variação de entalpia que o valor vai ser negativo. Então, vocês guardem. ΔH positivo, reação endotérmica, absorve o calor do sistema. ΔH negativo, reação exotérmica, aquela que vai liberar o calor do sistema, tá? Então, a gente vai ter os cálculos aí, que eu vou passar para vocês aí, lei de Hess, calor de formação, calor de combustão e energia de ligação, tá?
Agora eu vou mostrar para vocês aqui os gráficos de entalpia, que são muito importantes, tá? Gráfico de uma reação endotérmica e de uma reação exotérmica. Conforme eu falei para vocês, ó, vamos observar no gráfico, ó, nesse gráfico aqui, ó, quem é mais energético, ó, o produto, ó. Então aqui, ó, eu tenho uma reação endotérmica, tá? O meu produto é mais energético que o meu reagente, ó, tá? Então por isso aqui, ó, quando eu vou fazer a variação de entalpia, ó, é a entalpia dos produtos menos a entalpia do reagente. Por isso que o meu ΔH aqui, ó, vai dar um valor o quê? Positivo. O meu produto é mais energético do que o meu reagente. Tranquilo? Já nesse segundo gráfico aqui, ó, olha para vocês verem, ó, quem está sendo mais energético, ó, subindo, ó, o meu reagente, ó. Então, se o reagente é mais energético, o que eu vou entender? Que aqui eu já vou ter uma reação exotérmica, tá? Então, quando eu for fazer essa continha aqui, eu vou ver o quê? Que a minha entalpia aqui, ó, no caso aqui, vai ser um valor negativo, ó. Deu para vocês entenderem? Tem aluno que às vezes quer decorar o sentido, né? Então não é preciso decorar o sentido. Por quê? Ó? Vamos entender que numa reação nós temos um reagente formando um produto. Então, olha lá, ó. Aqui, ó, o reagente está subindo por quê? Porque está encontrando o produto. Ó. Por isso que na reação endotérmica o sentido do gráfico é para cima, tá? Já na reação exotérmica é o contrário. Como o reagente está em cima e o produto está embaixo, o sentido é sempre reagente e produto, por isso que a setinha, o sentido é para baixo. Tranquilo? Os gráficos? Para vocês verem um exercício fácil que caiu, um exercício de atenção aí sobre reação endotérmica e exotérmica que caiu no PIB de 2021. Ó. Considere as reações abaixo e marque a alternativa que indique corretamente. Ó, ele quer as reações endotérmicas, né? Se ele quer as reações endotérmicas, ele quer as reações que o ΔH é positivo. São as reações que absorvem calor, né, no sistema. Tá? Então, ó, a primeira reação aqui, ó. A primeira reação não tem a variação de entalpia, ó, mas a gente está vendo que o calor está sendo o quê? Ele está depois da seta, ó. Então, o calor está sendo liberado. Então, essa primeira reação é uma reação exotérmica, tá vendo? A segunda, ó, já veio com ΔH positivo, ó. Mais 490, quer dizer que está absorvendo. Então, quer dizer, ó, essa segunda aqui é uma reação endotérmica, tá? O ΔH está positivo, ó. A terceira, ó, vamos observar aqui, ó, a gente está tendo, não está tendo ΔH, variação de entalpia. A gente está vendo, ó, que o calor, ó, ele está sendo o quê? Tá antes da seta, ele está como reagente. Então, esse calor também está sendo absorvido, ó. Então, eu marcaria também como uma reação endotérmica, tá? A quarta, o ΔH é negativo, então é uma reação exotérmica. A quinta, nós estamos vendo aqui, ó, que também não foi dada a entalpia, ó, mas o calor aqui ele está no final, ele está depois do reagente, ele está no produto. Então, também é uma reação exotérmica, ó. E esse último aqui, o ΔH está positivo, ó. Então, é uma reação endotérmica, né? Então, vamos voltar aqui. Então, ficou 2, 3 e 6, né? 2, 3 e 6, ó. Então, marcaria aqui a letra C. Tá vendo? Uma questão que foi tipo uma pegadinha que muitos alunos ficaram nessa dúvida. Ah, professor, não tinha a entalpia marcada, não tinha o ΔH se era positivo ou negativo. Mas vamos lembrar, foi o que eu falei com vocês. Se esse calor está antes da seta, se ele está no reagente, é que ele está sendo absorvido, é endotérmico. Se esse valor de caloria vem depois da seta, ele está no produto, ele está sendo liberado. A reação é exotérmica. Tranquilo? Os fatores que vão alterar aí, influenciar na entalpia, no caso aí, né? Os fatores vão alterar no calor da reação aí, ó. Então vamos guardar, ó, a quantidade de reagente de produtos. Logicamente, quanto maior a quantidade, maior vai ser a entalpia, né? Maior vai ser a quantidade de calor liberado ou absorvida, né? Estados físicos, logicamente, né? O estado físico gasoso vai ter maior, né? A gente tem na ordem estado sólido e líquido. Estado gasoso a gente vai ter um maior, né, um maior valor de entalpia. Temperatura e pressão vão influenciar diretamente, né, na entalpia, no calor.
E a forma alotrópica, né? Vamos lembrar dos alótropos lá do PISM-1, né? A gente tem gás oxigênio e gás ozônio, né? Que são os alótropos do oxigênio. A gente tem carbono grafite e carbono diamante, os alótropos do carbono. Enxofre monoclínico, enxofre rômbico. E o fósforo vermelho e o fósforo branco. Então, vamos dar uma olhadinha nesses alótropos aí, que seriam essa diferença nesses calores aí. E aí agora vem a parte mais importante, né? A gente viu que para calcular, para fazer a entalpia é muito fácil, né? A reação endotérmica, ΔH positivo, e reação exotérmica, ΔH negativo. Agora, e quando a gente vai calcular esses valores aí? Nós vamos ter as formas de calcular essa entalpia aí, tá? Então, nós vamos ter aí como principais cálculos aí, tá? O calor de formação, através da lei de Hess, através das energias de ligações. Eu coloco aqui nos calores de formação ou calores de combustão. São os 4 cálculos que a gente vai poder estar fazendo aí para estar calculando aí o ΔH de uma reação química aí, ó. Então, calor de formação ou de combustão, energias de ligação, de ligações, e as equações através da lei de Hess, tá? No caso aqui, ó, tá vendo aqui de uma vez, nos calores de formação de combustão, a regra é a mesma, tá? Nós vamos usar a regra calor de formação dos produtos menos calor de formação dos reagentes. Ó, essa fórmulazinha aqui vai servir para a gente fazer tanto o calor de formação como o calor de combustão. Produto menos reagente. Só uma dica, não esquecer que toda substância simples, a entalpia vale zero. Vamos lembrar, a substância simples é aquela formada por um único elemento químico, tá? Então, toda substância simples, a entalpia vale zero. Como exemplo para vocês aqui, ó, um exemplo de um calor de formação aqui, ó, né? Então, foi dada uma reação, a gente está vendo que a gente tem o quê, ó? 2 reagentes e 2 produtos, ó. Vocês podem ver que foram dados os calores de formação, ó. Aqui, ó, num dos produtos, o ferro, ó, é uma substância simples, ó. A gente sabe que vale zero, ó. Tá? Então, como é que eu montaria aqui? Ela está balanceada. Sempre que vocês forem fazer esses cálculos, vamos sempre observar se a reação está balanceada, tá? Então, vou fazer, ó, calor, formação, então vai ser o quê? Calor de formação dos produtos, então, ó, vou colocar o ferro, só para vocês lembrarem, então o ferro vale zero, mas, ó, no balanceamento eu tenho 3 mols de gás carbônico, então vou fazer 3 vezes, então quanto que vale o calor de formação do gás carbônico? Ó, menos 393,5, ó. Tá vendo? Então vai ser o calor de formação dos produtos menos. E agora eu vou fazer os meus reagentes, ó. Calor de formação dos meus reagentes. Vou fazer aqui embaixo, ó. Quem que seria o calor dos meus reagentes, ó? Eu tenho o óxido de ferro 2 aqui, ó. Menos 824,2 mais, ó, 3 vezes. No balanceamento eu tenho 3 mols de monóxido de carbono, CO. Quanto que vale, ó? Menos 110,5, tá vendo? Então, repetindo, ó, o calor de formação dos produtos, então ficou 0 mais 3 vezes, né, 3 mols de CO2, menos o calor de formação dos reagentes, ó. Menos 824,2 mais 3 vezes o calor de formação do CO. Então, vocês calculariam aí, ó, no final aqui o resultado vai dar, já tinha feito, menos 24,8 kJ por mol. Tranquilo? Vai sempre fazer calor de formação dos produtos menos calor de formação dos reagentes. E lembrar que toda substância simples, a entalpia vale zero. Tranquilo? Coloquei aqui para vocês aqui entalpia ou calor de combustão, só para vocês lembrarem, né? A gente não pode esquecer uma coisa, o raciocínio, o jeito de fazer é o mesmo, só que a gente pode lembrar o quê? Combustão é reação exotérmica, tá? Combustão libera calor para o sistema, né? Vamos lembrar da churrasqueira, né? Da fogueira. Então, vocês não podem esquecer o seguinte, ó. Eu vou fazer um cálculo de calor de combustão, regra, o meu ΔH, minha variação de entalpia tem que ser um valor negativo. Reação exotérmica, não esqueçam, calor de combustão é reação exotérmica. E o jeito de fazer, o modo é o mesmo.
calor de formação dos produtos vão ser dados menos calor de formação dos reagentes. Tranquilo? Aí fala, né? É um mol de uma substância que sofre combustão, né? Pois as reações de combustão são isotérmicas. Tá? Energia de ligação. Seria um outro método de a gente fazer aí, né? O cálculo da variação de entalpia. Então, numa reação nós temos reagentes e produtos, né? A gente vai ver que na reação a gente vai quebrar as ligações dos reagentes, ó. Então, nós vamos ter ΔH maior que zero, então a gente vai ter uma entalpia positiva, então a gente vai ter aí um processo endotérmico. Então, a quebra de ligações dos reagentes é um processo endotérmico, tá? E a formação dessas novas ligações nos produtos já vai ser um processo exotérmico. Então, vamos guardar, né? Endotérmico, positivo, os reagentes, tá? E nos produtos, a formação dessas ligações formando novos produtos vão ser exotérmico, o sinal negativo, tá? Então, essas energias de ligação, de ligações, esses valores vão ser dados para vocês. Lembrando que a gente vai ter o quê? Né, as ligações, a gente tem ligações das covalências, ligações simples, duplas e triplas, né? Automaticamente a gente vai entender o quê? Quanto maior a ligação, quer dizer, uma ligação tripla, para a gente quebrar ela, a gente vai ter que ter o quê? Uma energia maior do que uma ligação dupla, né? E sucessivamente maior do que uma ligação simples, tá? Mas esses valores, eles são dados no enunciado, né? São dados, valores experimentais, tá? Então, vamos pegar como exemplo aqui, ó, essa reação que eu trouxe para vocês aqui, ó. H2 mais O2 formando H2O. Então, ó, o que a gente iria fazer aqui, ó? Então, ó, H2 é o quê, ó? Né? Uma ligação simples de dois hidrogênios com uma ligação dupla de dois oxigênios, né? Formando 2 mols, ó. A água é o quê, ó? H2O, né? Vocês podem ver, ó, eu tenho um valor, ó. Os valores, ó. A ligação simples dos hidrogênios vale 437. A ligação entre hidrogênio e oxigênio vale 463 kJ por mol. E a ligação dupla entre dois oxigênios, 494. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente o quê? Separar. Então, que dica que eu dou para vocês? Ó, reagente produto está aqui, ó. Vou botar um traço aqui. Lembrar que os reagentes é positivo endotérmico e os produtos vão ser negativos exotérmico, ó. Então, a ligação hidrogênio-hidrogênio, ela vale, ó, 437, mais a ligação oxigênio-oxigênio, ó. Ela vale 463. É só substituição agora. Vamos tomar cuidado aqui, ó. Olha na água aqui, ó. Na água aqui eu tenho duas ligações HO, uma, duas. Como eu tenho um coeficiente de balanceamento 2, ó, então eu vou ter que entender que 2 vezes 2 eu vou ter 4 ligações HO. Quanto que vale a ligação HO? 463, tá vendo? O que eu vou fazer agora? Eu vou somar aqui, vai ser endotérmico, né? E do lado de cá vai ficar exotérmico. Então, aqui vai dar 931. E de cá vai dar, já tinha feito a conta, ó. Do lado de cá, 4 vezes 463 vai dar menos 1852. Então, vai prevalecer o sinal de quem? Do maior, ó. Então, o número maior é 1852, ele é o quê? Negativo, ó. Então, vai ficar menos 921 quilojoules por mol, ó. Tá vendo? Então, um jeito prático de fazer é energia de ligação. Então, vocês sempre vão pegar na reação, ó, onde está a setinha separando reagente e produto, vocês vão dar um traço, lembrar que os reagentes é um processo endotérmico e os produtos vão ser um processo exotérmico. Tranquilo? E a última parte de termoquímica aqui é a lei de Hess, né, que nós vamos usar semi-reações para a gente poder chegar no valor de entalpia, tá? Olha lá, essa lei é muito útil para determinar indiretamente o calor da reação impossível experimentalmente. A gente usa essa lei de Hess aí. Então, nós vamos partir sempre de uma equação global, uma equação básica, e dela a gente vai poder movimentar semi-reações. E essas semi-reações, elas já vão vir o quê? Com seus valores de entalpia definidos, tá? Então, eu trouxe um exemplo para vocês verem aqui, ó. Ó, a reação da hidroquinona com a água oxigenada aqui em presença de enzima aqui, ó. Então, essa aqui, ó,
é a minha equação global, ó. Essa aqui que eu vou mexer, tá? Então, o que que eu quero, ó? Eu quero saber ela aqui, ó. Quero saber quanto que vale a entalpia dela aqui, ó. Vocês podem ver que foram me dadas 3 semi-reações. Eu vou numerar aqui, ó. A primeira, a segunda e a terceira, tá vendo, ó? E a partir dessa equação principal aqui, ó, a gente fala que é equação global, eu vou movimentar as demais aqui, ó. Então, o que que eu posso fazer? Posso fazer o balanceamento, né? Dependendo do elemento, do composto que eu precisar, né? Seja ele reagente ou produto. Eu posso inverter, trocar a posição de acordo com a equação global, tá? Vamos observar aqui, ó. Na primeira semi-reação aqui, ó, então a gente está vendo que tem hidroquinona aqui, né? Olha só, ela está como reagente aqui, e na equação principal ela está como reagente. Então, está na posição certa ela, ó. Tá? Vocês observam que o meu produto também, um dos meus produtos também, está na posição certa. Ó, ele está como produto aqui, ó. Então, essa primeira aqui, ó, eu vou manter, tá? Não vou precisar de inverter ela, porque, ó, eu preciso estar nas posições certas, ó, o meu reagente e o meu produto. Tá? Agora, vamos pegar a segunda, ó. Vamos observar o que a gente precisa na segunda aqui, ó. Se vocês olharem na segunda aqui, ó, a água oxigenada, ó, H2O2, ela está como o que na segunda aqui? Ela está depois dessa, ela está como produto, ó. Só que na principal aqui, ela tem que aparecer como o quê? Como reagente, ó. Tá? O que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que passar ela para o lado do reagente. Então, quando eu inverter, trocar de posição, o que que acontece? Vou inverter, vou trocar de posição e olha para cá. Eu vou inverter o sinal. Então, o que era mais 95 vai ficar menos, tá vendo? Então, quando eu inverto a reação, eu modifico o sinal. Então, ela era endotérmica, ela ficou exotérmica, tá? E a última reação, quem que eu vou olhar, quem que vai aparecer na equação principal? A gente pode ver que é a água, ó. Olha lá, ó. E o mesmo caso, ó. Na equação principal, a água ela está onde? Ela está no lado dos produtos, ó. E nessa aqui, nessa terceira semi-reação, ela está como reagente, ó. Então, o que que eu vou ter que fazer? A mesma coisa. Eu vou ter que inverter. Então, quando eu vou inverter, vou trocar de posição, automaticamente o meu sinal também vai inverter. O que era endotérmico vai ficar exotérmico. Tá vendo? Agora aqui eu consigo calcular essas entalpias, ó. Então, eu vou ter dois valores negativos, né, ó. Menos 95 com menos 286. E vou ter somente, como eu tive a primeira, mais um, né, mais 177 kJ como positivo, né? E fazendo a conta aqui, eu vou encontrar, ó, menos 204 kJ, né? Quando eu somar aqui os dois negativos e subtrair do positivo, eu vou encontrar menos 204 kJ. Quer dizer, é uma reação exotérmica, tá? Então, estudem bem a lei de Hess. Já apareceram algumas questões discursivas, né, das provas anteriores do PISM, que são cobradas as leis de Hess aí. Então, tudo passa aqui, ó, pela equação global que vocês vão estar olhando aí. Tranquilo? E para finalizar aí, a química orgânica, que é um pouco mais, né, tranquila aí, tá? Vamos lembrar que a química orgânica é a química do elemento carbono, né? Então, vamos lembrar da tetravalência do carbono, né? O carbono faz sempre 4 ligações, né? 4 ligações, né? Que ele termina, né, no camada de valência com 4. Então, vamos lembrar que o carbono pode fazer o quê, né? Ó, o carbono pode fazer ligação simples, né? Então, no caso aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, o carbono pode fazer, né, 4 ligações simples, tá? Ou o carbono pode fazer uma dupla ligação, né? Se ele fizer uma dupla aqui, ele vai ter mais 2 simples, tá? O carbono pode fazer 2 duplas ligações, também para a tetravalência dele. E por último aqui, o carbono pode fazer uma tripla e uma simples, tá? Então são essas 4 situações do carbono aqui, ó. Ele faz 4 ligações simples, ou ele faz uma dupla e 2 simples. Ele pode fazer 2 duplas ligações, ou no último caso ele pode fazer uma tripla ligação e uma simples, tá? Então, o que é mais cobrado na prova do PISM lá? Classificação do carbono na cadeia, tá? Nós vamos ter classificação carbono primário, secundário, terciário e quaternário, né? Lembrar que a classificação é esse carbono ligado a mais um número de carbono. Então, por exemplo, o que é um carbono primário? Olha lá, ó.
que é o carbono primário? É ele ligado diretamente, né, ou no máximo a um outro carbono, tá? Carbono secundário é ele ligado a outros dois. A mesma coisa, carbono terciário vai ser esse carbono ligado a outros três, ó, né? E carbono quaternário, né, no máximo eu vou poder estar fazendo de ligações aí, carbono quaternário é ele ligado a outros 4 carbonos, tá? Então, como exemplo, eu coloquei esse exemplo para vocês aqui, tá vendo, né? Então, o que está de laranja aqui, os primários, ó, né? Esse aqui é primário, que está ligado a esse aqui é primário, ó, né? Esse da ponta aqui é primário, esse de cima aqui é primário, ó, tudo ligado a um, ó. Já os secundários que estão de rosa são aqueles ligados a dois, ó, no meio de 2 carbonos, ó, tá? Terciário, já vamos falar em ramificação, em cadeia ramificada, né? Ele ligado a mais 3, tá? E quaternário, ó, no caso aqui, ó, esse aqui, ó, é ele ligado a mais 4 carbonos, tá? Então é um exercício bem tranquilo de te cobrar lá, só você lembrar essa classificação aí. Aqui fiz um resuminho para vocês aqui da classificação das cadeias carbônicas, tá? Lembrar que a gente vai ter cadeia carbônica aberta, cadeia carbônica fechada e cadeia carbônica mista, tá? Cadeia carbônica aberta, a gente fala, né, ou acíclica ou alifática, né? É uma cadeia que tem extremidade, que não forma uma figura geométrica. Já a cadeia fechada, ou cadeia cíclica, é aquela que vai formar uma figura geométrica ou um ciclo, tá? Aí nas cadeias carbônicas a gente vai ter cadeias saturadas ou insaturadas, né? A saturação vai estar nas ligações entre os carbonos. Se eu tiver só ligações simples entre os carbonos, a cadeia é saturada. Se eu tiver já uma ligação dupla ou uma ligação tripla, eu vou falar que eu já tenho as cadeias insaturadas. Tranquilo? Já nas cadeias abertas, vamos ter a classificação de cadeia normal e cadeia ramificada, tá? Cadeia normal vai ser aquela que só tem na sua estrutura compostos, né, carbonos primários e secundários, a cadeia normal. Já a cadeia ramificada vai ter na sua estrutura, ou no mínimo, um carbono terciário ou um carbono quaternário, tá? E cadeias homogêneas e heterogêneas, né? Cadeia homogênea é uma cadeia que tem uma sequência de átomos de carbono, né, iguais, homogênea. E uma cadeia heterogênea vai ser aquela que tiver um heteroátomo. O que vai ser um heteroátomo? Um elemento que vai quebrar essa sequência de carbonos da cadeia. Nós vamos falar cadeia heterogênea, tá? Aqui nas cadeias fechadas do ciclo, falou a gente comentar um pouquinho o seguinte, tá? A gente não esquecer, ó, a gente pode ter aqui, ó, se apareceu o anel aromático, uma cadeia chamada de aromática, tá? Ou anel aromático ou anel benzênico, né? Para vocês entenderem aqui, ó, são 6 carbonos ligados a 6 hidrogênios, é um losango, tá? Pode aparecer assim, ou pode aparecer com 3 duplas ligações alternadas, tá? Ou pode aparecer até tridimensional assim, ó. Então isso aqui eu vou falar que é uma cadeia fechada, tá? E aromática, tá? Agora, se não for esse desenho aqui, agora, por exemplo, se for um quadrado aqui, por exemplo, aqui, ó, eu vou falar que é uma cadeia fechada, e vou falar que é uma cadeia fechada aricíclica, porque ela não tem o anel aromático, tá? Ela não tem o benzeno aí. Tranquilo? E para fechar aqui, vamos falar um pouquinho da hibridização, né? Ou hibridação do carbono, né? Está ligado à sua distribuição eletrônica, à sua tetravalência aí. Nós vamos ter, né, hibridação sp3, sp2 e sp, tá? O que vai ser hibridação sp3? É quando o carbono faz 4 ligações simples, ó, tá? Já a hibridação sp2 é quando o carbono vai fazer uma única dupla ligação. Hibridação sp são 2 situações, é quando o carbono vai fazer ou uma tripla ou 2 duplas ligações, tá? Então vocês guardem a hibridação aí. Vamos guardar a geometria também, que é interessante, né, ó. A geometria na hibridação sp3 é chamada de tetraédrica, tem até um desenhozinho aqui, mas vamos lembrar, né, ó. Como se a gente formasse um tetraedro aqui, ó, como se fosse um papagaiozinho, ó. Tá? Geometria, se fala em geometria lá, tá? Então hibridação sp3, geometria tetraédrica.
Já a hibridação sp2, ó, se nós juntarmos os ângulos da ligação, vão formar um triângulo, ó, chamada trigonal plana ou trigonal planar, tá? E já a hibridação sp, a gente já fala que a geometria é linear. Tranquilo? Então, é importante, né, nas questões discursivas, sempre tem caído questões aí pedindo, aí, falando da hibridação, da classificação do carbono, tá? Para finalizar, eu vou mostrar para vocês aqui as funções orgânicas que são importantes vocês conhecerem aqui, tá? Vamos começar aqui pelos hidrocarbonetos, né? O próprio nome fala, hidrocarboneto vai ser uma função formada somente por carbono e hidrogênio, tá? Lembra da nomenclatura, prefixo, né, quantidade de carbonos, mais infixo tipo de ligação, todo hidrocarboneto termina com O, né? A gente vai ter as funções hidroxiladas aí, o álcool. O álcool já é o quê? O álcool já é a hidroxila ligada a um carbono, faz 4 ligações simples. Opa, ó, agora que eu observei aqui, ó. Vou só dar uma corrigida aqui, ó. Já está pegando o professor aqui, ó. Tá? Então o álcool aqui, ó, vai ser isso aqui, ó. Tá? É uma hidroxila ligada a um carbono que faz 4 ligações simples, tá? Vou até dar um exemplo aqui do etanol aqui para vocês aqui, ó. E agora que eu vi o slide aqui, ó. Ó, o álcool, ó. Tá? É uma hidroxila ligada a um carbono saturado, tá? Mesma regra, prefixo mais infixo, e o álcool, lembrar que o álcool, terminação do sufixo é ol, tá? Fenol, ó, já é uma hidroxila ligada diretamente ao anel aromático, ao anel benzênico. Nós vamos falar hidroxi mais o nome, então no caso aqui, hidroxibenzeno, tá? Éter, ó, o éter já é um oxigênio entre 2 carbonos, tá? Eu gosto de brincar com o éter aqui, ó, vamos lembrar do éter aqui, vamos lembrar, apesar de não ter nada a ver, vamos lembrar da água. Se a gente lembrar da água, a água é o quê? É H2O, né, ó. Então eu tenho um oxigênio ligado a 2 hidrogênios. Então a gente vai tirar esses hidrogênios aqui e colocar quem? O elemento carbono, tá? Aí seria o éter, tá? Ácido carboxílico é essa terminação carboxílica aqui, ó, COOH. Pode vir assim, ó, ou pode vir condensado assim, ó, COH, ó. Nós vamos falar ácido, mas prefixo infixo é a terminação de ácido carboxílico, ó, já é a terminação da nomenclatura oico, tá? Aldeído, ó, já é uma carbonila ligada a hidrogênio, ó. A gente fala o grupo CHO, C-O-H, tá? E a terminação de aldeído, o sufixo de aldeído é al, tá? Tá vendo? São muitas nomenclaturas e muitas funções que vocês têm que guardar, que é sempre cobrar disso lá, tá? Ó, cetona, né? Cetona já é uma carbonila entre 2 carbonos, tá? Já a cetona, a terminação sufixo é ona, né? Éster, ó, não é éter. Éster, ó, C-O-O, tá? O éster é uma reação de esterificação entre um ácido carboxílico e um álcool orgânico, tá? Então o éster é C-O-O. O anidrido até que não é muito cobrado, eu vou deixar ele no quadro aqui, mas ele não está dentro das funções que são pedidas, tá? Já amina e amido, ó. Amina é derivado de amônio, ó, NH3, ó. Tá? A gente tem uma amônia, a gente tem um NH3, que a gente vai tirar hidrogênio e vamos colocar quem? Carbono, né? Ó. Então, ó, se eu tirar um hidrogênio, eu vou ter NH2, ó, vou ter uma amina primária. Se eu tirar mais um hidrogênio, ó, eu vou ter NH, ó, é uma amina secundária, ó. Se eu tirar todos os hidrogênios, ficar somente nitrogênio, eu já vou ter uma amina terciária, tá? E aqui é a amida, tá? Amida já é nitrogênio ligado a carbonila, tá? Amida é nitrogênio ligado a carbonila. Terminação amida aqui na nomenclatura de amida e amina na nomenclatura de amina. Só deixar para vocês aqui que não está aqui, ó. Nitrocomposto, tá? Nitrocomposto, ó, quando você tiver uma função que terminar com NO2,
é a função nitrocomposto. O nitrocomposto, o NO2, é derivado do ácido nítrico. Tá? E se aparecer flúor, cloro, bromo e iodo, são os elementos da família 17, são os halogênios. Então vamos falar que são os compostos halogenados. Tá? Então são as funções principais que vocês têm que estar aguardando aí para a prova do PISM aí. Tranquilo? Para finalizar, vamos fazer alguns exercícios aqui. Ó. Olha que interessante. Ó. Considere o ácido 2-aminoetanóico, então um ácido de função mista, ó, amino e etanóico, ó, também conhecido como glicina, cuja forma molecular é C2H5NO2. A respeito da estrutura da molécula do ácido 2-aminoetanóico, assinar a alternativa correta. Então, ó, seria o quê? Ó? Ó, amino etanóico, ó, C dupla O, OH, né? Então, vamos lá, ó, 2 carbonos, hidrogênios 2, 4, 5 e 2 oxigênios. Então, esse composto aqui, ó. Vamos ver as opções aqui, ó. A hibridação do átomo de carbono do ácido carboxílico é sp2, ó, do ácido carboxílico é sp2. Ó, aqui, ó. Esse carbono do ácido carboxílico, o que está fazendo aqui, ó? Uma dupla ligação em duas símbolos, ó. Então, ó, de cara, ó, já achei a resposta, ó. Tá vendo interessante, ó? Aqui, ó. Dupla ligação, hibridação sp2, ó. B. O átomo de carbono do ácido carboxílico é considerado secundário. Não, ele é primário, ele está ligado a mais um, ó. Tá? C. A molécula apresenta um átomo de carbono sp3 e o outro sp. Não, ó. Esse aqui é sp3, mas esse aqui a gente viu, marcou que é sp2, ó. D. A molécula de glicina contém os grupos funcionais amida e ácido carboxílico. Não, ó. É amina e ácido carboxílico, tá vendo? São pegadinhas da prova aí, ó. Letra E. Na molécula de glicina, os átomos de carbono estão ligados por uma ligação dupla. Não, não. Ligados por uma ligação simples. Então, a resposta certa é a letra A mesmo. Ó, mais um exercício aqui, ó. Diferentes tipos de chocolate, né, amargo, de leite branco, tem em sua composição, ó, algumas moléculas orgânicas como mostrado no quadro abaixo. Então, ele deu 3 estruturas aqui, ó. O amargo, o leite, né, a vanilina, o ácido palmítico branco e a feniletilamina, o amargo aqui, ó. Vamos ver o que ele está pedindo aqui, ó. Em relação a essas moléculas, assinar a alternativa correta. A feniletilamina apresenta 5 átomos com hibridação sp2 e 3 com hibridação sp3. Ó, vamos voltar lá. Ó. Então, ó, sp2 é dupla ligação. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente já viu que a gente já tem 6 carbonos com hibridação sp2. Ó. Então, já está errado essa letra A aí. Ó. Tá? Letra B, a fenilamina e o ácido palmítico são substâncias aromáticas. Ó, a feniletilamina é aromática, mas o ácido palmítico, ó, não tem o anel aromático. Então está errada também. Ó, vamos lá. Letra C. O ácido palmítico apresenta função álcool. Vamos voltar lá. O ácido palmítico, ó. Tá vendo? Isso aqui não é a função álcool. Ó. C dupla OH, isso aqui é um ácido carboxílico. Então tá errada essa opção. Tá? Letra D. A fórmula molecular da vanilina é C8H9O3. C8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá certo. H9, então vamos completar os hidrogênios aqui, ó. 2, 3. Então, acho que a gente completou, né? Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 6, 7, 8. A fórmula molecular da vanilina é C8H9O3. Ó. Então, vamos contar os hidrogênios. Ó. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Então, está dando, ó, 8 hidrogênios, ó, não 9. Ó. Então, está errado aqui. Ó.
Então, a resposta correta vai ser a letra E, ó. O nome IUPAC da vanilina é 4-hidroxi 3-metoxi-benzaldeído, ó. Então, vamos lá, ó. Benzaldeído, porque é o anel aromático benzeno com aldeído, ó. A numeração, né, ó. Começa aqui, né, ó. Aqui é o grupo éter e aqui é o grupo hidroxila. Então, ficou realmente a letra E. Então, queridos alunos, vou pedir de vocês aqui, espero ter colaborado um pouco na parte de química aí, desejar para vocês uma boa prova do PISME do ano que vem. Um grande abraço.